Bom dia, hoje, dia 31 de julho de 2025, nós vamos dar continuidade ao nosso tema. E quem vai trazer o tema de hoje, a fé que produz ação, e o subtema, a fé que espera com perseverança. É a nossa maravilhosa Hilda Moreno, com você. Bom dia a todos, que Deus abençoe a cada um de nós, né? Esse tema realmente muito maravilhoso nesse dia de quinta-feira, né? E quero só agradecer a Deus por esse momento, que foi um pouco bem desafiador nessa manhã. O telefone deu banho, deu um monte de vírus ontem à noite, misericórdia. Mas tudo acontece, né? Para aqueles que esperam o bem do Senhor, e acontece os imprevistos, né? A fé que espera com perseverança, né? Que é o nosso tema, subtema, é muito importante. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as suas asas como águias, correrão e não se cansarão, e andarão e não se fadigarão. Então, Isaías 40:31 nos dá essa palavra maravilhosa, para que nada possa nos impedir, né? Nada pode estar além daquilo que o Senhor deseja para o nosso dia. Então, agir com fé não é simplesmente fazer algo por impulso, né? Ou apenas com a vontade. É agir sob a orientação de Deus, né? Se estiver debaixo dos propósitos de Deus, as coisas funcionam como deveria ser para aquele dia, porque assim Deus determinou. O Salmo 127:1 nos adverte que todo o esforço humano será em vão se não tiver a bênção e a direção do Senhor. Então, tudo está debaixo dos cuidados do Senhor, tudo está dentro do propósito do Senhor. Então, a gente muitas vezes não devemos nos preocupar com isso, porque tudo acontece, né, debaixo dos olhos de Deus, né, e debaixo dos propósitos do Senhor. Então, isso revela que o sucesso e a eficácia de nossas ações dependem da nossa sintonia com a vontade divina, né? Isso tenho plena certeza, porque tudo que fazemos, né, está debaixo da vontade do Senhor, né? Às vezes a gente diz assim, não aconteceu algo diferente, porque achamos que as coisas estão debaixo da nossa vontade. Mas Deus permite que aquilo aconteça para a nossa edificação, para a nossa sintonia, com a vontade divina, né? Para mulheres que lideram suas famílias, trabalham e cultivam relacionamentos, entendem isso. É fundamental para que seus esforços não sejam em vão. Então, por isso que em tudo na palavra de Deus, ele nos ensina a vigiar, né? Quando edificamos a nossa casa, seja literal ou metaforicamente. Projetos, sonhos, até mesmo os nossos relacionamentos familiares, conjugais, todos os tipos. Nós precisamos conhecer que Deus é o verdadeiro, condutor e sustentador. Nada além. Isso significa que, sem a direção dele, as nossas conquistas podem ser frágeis e passageiras. Por isso, agir com fé implica buscar sua orientação. Então, tudo está debaixo da vontade de Deus. Não adianta, muitas vezes, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos que as coisas aconteçam só de acordo com a agenda do nosso querer, mas nada funciona
né? Se a direção de Deus não estiver ali, nos dando aquele respaldo, nos dando orientação, antes de cada passo importante da nossa vida. A oração é um canal pelo qual podemos dialogar com Deus, né? Tudo colocamos em oração primeiro, né? E executar a nossa voz em qualquer circunstância, né? E o mandamento de entregar e executar, né? Que onde abrimos o espaço para que Ele fale conosco. Então, devemos a cada dia dar lugar para que o Espírito Santo, né? O nosso condutor, esteja revelando os caminhos e a seguir, que nós devemos seguir todos os dias, todas as manhãs. As mulheres que cultivam uma vida de oração, ela desenvolve sensibilidade espiritual. E isso é cotidiano, né? Para todas nós mulheres que buscamos a presença de Deus toda manhã, que buscamos em oração as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, os nossos desejos, a gente fica sensível à voz do Espírito Santo. E então, essa sensibilidade espiritual para reconhecer as confirmações e os alertas que Deus envia para proteger e conduzir, além da oração. Né? Tá na meditação, lendo a palavra de Deus e se incluindo, porque isso é essencial para alinhar o nosso coração, né? Muitas vezes quando a gente relaxa assim um pouco, né? Em termos da leitura da Bíblia, em termos da meditação, a gente parece que perde, perde o foco, muitas vezes. A gente fica distante, é como diz aqui a palavra. Às vezes a gente fica distante da presença do Espírito Santo e as coisas ficam um pouco diferentes. Mas creia, por muita experiência que eu já tive na minha vida, de altos e baixos, viravolta, né? Trabalho, muita dedicação a qualquer coisa que eu faço, né? No caso, no trabalho mesmo. Às vezes, por isso que muitas vezes assim, a gente tem mais dedicação ao trabalho que a gente faz do que nas nossas obrigações espirituais. Mas muitas vezes a gente deixa adormecer aquele sentimento e a gente se sente fraco, né? Fica fraco nessa sensibilidade com o Espírito Santo. E as coisas acontecem. Se você não vigiar, né? Fica difícil. A Bíblia é a fonte da sabedoria divina. E nela encontramos princípios que nos orientam em nossas decisões. Então, é só focar, né? Muitas vezes. Se deixar perder o foco, as coisas desandam, né? Então, Deus ele orienta as nossas decisões, ele fala dentro do nosso coração. Então, uma ação é fundamentada pela palavra de Deus e tem alicerces firmes para que possamos resistir às tempestades da vida. A fé que produz a ação é uma fé que se submete ao Senhor, né? E buscar a sua orientação. Não é agir por ansiedade ou por pressão, mas agir com confiança, para que estamos
para que podemos caminhar em parceria com Deus. Então, essa parceria faz toda a diferença, porque o nosso plano se torna no plano dele. E o nosso trabalho é abençoado e prosperado. Na palavra, na prática, essa direção divina se manifesta em paz interior, né? Quando estamos alinhados com Deus, mesmo diante dos desafios, sentimos uma tranquilidade que nos confirma que estamos no caminho certo. Então, a gente tem aquela certeza plena que Deus está ali contigo, caminhando lado a lado com você, né? Então, essa paz é um sinal claro que a nossa ação é sustentada por Deus. E devemos caminhar com aquela certeza, a confiança na direção do Senhor em nossas vidas. Então, por isso que a palavra de Deus ela nos ensina: buscai o reino de Deus e toda a sua justiça, porque é dele, é através dele, é por ele, né? E nós direcionamos o nosso dia, o nosso tempo, a nossa hora, o nosso momento, a nossa vida em si, porque tudo está baseado no poder do Espírito Santo, através das nossas vidas. Confiar na direção do Senhor exige paciência e disposição para esperar o tempo dele, né? Nem sempre nossos planos acontecem no ritmo que desejamos, mas agir com fé também significa confiar no tempo certo de Deus para cada coisa. Então, essa espera é uma expressão profunda da fé. Então, nós devemos a cada dia ter essa certeza, ter essa confiança, né? E principalmente não perder o foco, a fé e a perseverança diante do Senhor, para que possamos andar os nossos dias com essa força, né? Que não vem de nós, mas vem lá do alto, vem lá do Senhor. Então, essa expectativa é uma expressão de profunda fé. Por fim, agir sob a orientação de Deus nos torna agente de sua vontade, colaborando para que os planos dele se cumpram em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Então, essa é a verdade, é a verdadeira força da fé que produz a ação, né? Uma vida dedicada a construir com Deus o que é duradouro e bem e abençoado. Então, a cada dia, nós devemos estar com essa perseverança, com essa confiança, com esse desejo. E nunca esquecer do foco, né? Que é Deus que conduz a nossa vida. É Deus que conduz as nossas ações. E então, e que busquemos a cada dia, a cada hora, estar nessa presença. Porque Deus ele não nos afasta de nós. Às vezes, muitas vezes, é nós que perdemos o foco e deixamos as coisas, né, adormecer. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos conduz. Deu uma falhinha aqui, eu não... Ah, voltou. Graças a Deus. Então é isso, minha gente. Que a cada manhã Deus esteja conduzindo a nossa fé, nos dando essa força, para que nós possamos determinar aquilo que devemos ter aquela confiança, né? Na palavra de Deus, como diz o tema.
A fé é que produz a ação. E sem fé, a palavra de Deus ela nos garante que é impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, que possamos caminhar com a fé que espera, que esperamos com perseverança, né? Temos que ter esse momento, né, de, de confiança na palavra de Deus, e na perseverança, e na persistência, né? Para que nós possamos alcançar todas as bênçãos, todas as misericórdias que Deus tem preparado para todos nós, né? Então, quando Isaías diz que não, nós não nos cansamos e nós não nos fadigamos e tudo está no controle do Pai, tudo está ao redor da nossa ação. Então, que Deus nos abençoe cada dia e nos dê essa força, né? E dando o nosso dia, a cada momento, essa perseverança, essa condução, para que possamos viver na presença do Senhor. Então, vamos agradecer a Deus nesse momento, para que Ele possa nos conduzir nessa direção. Pai querido, muito obrigada, Pai, pelo teu amor e a tua bondade. Que a tua graça redentora diante da tua palavra, Senhor, venha nos conduzir e nos direcionar todas as manhãs na direção do teu amor, da tua paz, da tua graça e da tua vontade, Deus, porque nada de nós, mas tudo vem do Senhor. Isso nos garante a tua palavra, Senhor. E aqui entregamos, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, para que o Senhor nos dê esse direcionamento todas as manhãs, todos os dias do nosso viver, e nos conduza, Senhor, naquilo que é reto diante de ti. É isso que te agradecemos pelo teu amor, pela tua condução, pela tua palavra, que nos determina isso todas as manhãs, em nome de Jesus. E se tiver mais alguém para